Olá, meus queridos irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Lindiane e estarei na direção de mais uma das nossas lições da nossa escola bíblica dominical. Estamos fazendo uso da revista Compromisso, da editora Convicção. Hoje a nossa lição é a lição de número 6. O título é A Forma de Jesus Ensinar. Estamos estudando o Evangelho de Mateus, o Evangelho do Reino. E para a nossa lição de hoje, temos como texto bíblico Mateus, capítulo 12 e 13. Vamos orar? Deus bendito, suplicamos ao Senhor a direção do Espírito Santo do Senhor. Fale ao coração de cada um de nós através dos ensinamentos da palavra do Senhor e nos ajude a colocar em prática no dia a dia. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. A forma de Jesus ensinar. Nosso texto áureo, Mateus capítulo 12, versículo 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Jesus foi acusado pelos fariseus de haver curado um homem endemoniado, cego e mudo, pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus refuta essa acusação dizendo isso aqui, essa verdade. Mas se é pelo Espírito de Deus, não é pelo dedo de Beelzebul, pelo príncipe dos demônios que eu fiz a cura, mas é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios. Então chegou a vocês o reino de Deus. Jesus aproveita a oportunidade para anunciar aos seus acusadores o reino de Deus. Os objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, compreender que o ser humano é mais valioso do que ritos. Segundo objetivo, entender o significado das parábolas. Como estamos falando da forma de Jesus ensinar, há professores que marcam nossa vida pela maneira como transmitem seus conhecimentos. Com simplicidade, esses professores ensinam valores e conhecimentos que jamais esqueceremos. Com certeza, temos alguma experiência de um professor que influenciou a nossa vida na área do ensino. Esses mestres do saber muitas vezes foram um espelho, uma referência para cada um de nós. Com o seu jeito de se portar, de falar, são inspiração para a nossa dedicação aos estudos e também ao ensino. No estudo de hoje, veremos que Jesus nos ensina não somente com o conteúdo de suas declarações, mas também com a forma como as suas declarações foram proferidas. A forma de Jesus ensinar oferece aos alunos de ontem, de hoje e sempre caminhos corretos a seguir na vida. Jesus é chamado mestre por excelência. Existe um livro de Augusto Cury que ele diz que Jesus é o maior psicólogo do mundo. Eu até abro um parêntese diante dessas duas afirmações de Jesus ser o maior psicólogo do mundo e de Jesus ser o mestre por excelência. Que não basta somente eu reconhecer em Jesus o maior mestre, o mestre por excelência e o maior psicólogo do mundo. Eu preciso reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas Jesus é chamado de um mestre por excelência. Jesus tinha uma didática que alcançava a todos cultos e iletrados. E quem fez ou está fazendo pedagogia, magistério, vai ouvir muito falar sobre didática. Didática é a arte ou a técnica de ensinar. É a parte da pedagogia que ensina métodos e técnicas ao professor ou ao instrutor e que ajudam na aprendizagem do aluno. Quero fazer a seguinte leitura a seguir, de um poema chamado Jesus, Modelo de Mestre. E vejamos a impressão que esse poema causa na sua vida e na minha vida.
Esse poema intitulado Jesus, modelo de mestre, de Maria Teresa de Oliveira Vieira. Ele é claro, preciso, objetivo. Seu quadro era o chão, o giz, seu próprio dedo. Usava como ilustração o que mais perto estava e à vista de todos. Como uma árvore, a natureza, uma criança. Tinha apenas 2 turmas de alunos, os 12 e a multidão. Sua sala de aula tinha por teto o céu e por banco a própria relva. Dava, às vezes, aulas particulares, como a samaritana, aulas audiovisuais enquanto caminhava, aulas diurnas, noturnas como a Nicodemos. Ensinava no mar, em terra firme, no monte ou em casa, no templo ou caminhando. O esboço de suas aulas estava em sua própria mente. Preparava-o, preparando-se em oração ao Pai. Incansável mestre. Seu tempo de ensinar era sempre. Jesus nos ensina não somente com o conteúdo de suas declarações, mas também com a forma como elas foram proferidas. Quero passar através desse livro, que fiz uma leitura meio corrida, chamado A Pedagogia de Jesus, o Mestre por Excelência, da editora Joé. Ele faz uma ênfase sobre o ensino, e eu quero então compartilhar com vocês. Nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus é chamado mestre nada menos de 45 vezes, e nunca se fala nele como pregador. O escritor diz que, somando-se todos os termos equivalentes a mestre, temos o total de 61 desses termos. Norman Richardson anota que o vocábulo mestre é usado 66 vezes na versão King James. 54 vezes é derivado da palavra grega que significa professor mestre. Fala-se em Jesus ensinando 45 vezes e 11 vezes apenas pregando, e assim mesmo pregando e ensinando. Vimos em Mateus capítulo 4, versículo 23, que diz: ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Chamavam-no mestre não apenas os 12, mas também outros mais discípulos seus. Outra indicação dessa ênfase sobre o ensino é a terminologia empregada para descrever os seguidores e a mensagem de Jesus. Não são eles chamados, os discípulos e os seguidores de Jesus, de súditos, seguidores ou camaradas. A palavra cristão só é empregada 3 vezes em um Novo Testamento para caracterizá-los e assim mesmo uma vez como zombaria. No entanto, vemos a palavra discípulo, que significa aluno ou aprendiz, empregada 243 vezes para referir-se aos seguidores de Jesus. Esse livro é muito interessante. Para qualquer cristão, mas para o professor, no caso nosso, como professor da Escola Bíblica Dominical, vale a pena. Na nossa lição, os 2 capítulos 12 e 13, é impossível a gente fazer a leitura de todo. Mas eu quero compartilhar inicialmente do capítulo 12, do 1 a 14, que vai falar sobre a guarda do sábado, lei ou graça. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus
que juntamente com seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes do templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia e não sacrifício, não teria condenado inocentes. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Guardar o sábado, lei ou graça? A guarda do sábado e a cura do homem de uma das mãos atrofiada. A forma de Jesus guardar o sábado foi o primeiro motivo de contenda entre ele e as autoridades religiosas. Para os escribas e fariseus, o sábado era um símbolo da aliança mosaica. Por essa razão, profaná-lo era o mesmo que desobedecer a toda a lei de Moisés, conforme Números 15, de 30 a 36. Era proibido colher qualquer coisa no sábado. Êxodo 34, versículo 21, vai nos dizer isso. Mas os discípulos estavam colhendo espigas para comer, não para vender. Eles não estavam violando a lei de Deus. Colher espigas, nada havia de errado com o ato em si, permitido na estipulação de Deuteronômio capítulo 23, 25, que diz o seguinte: poderão apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo. Em Lucas, capítulo 6, versículo 1, vai dizer o seguinte, que os discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos com menos grãos. Quem sabe os escribas e fariseus estivessem fazendo uso desse texto para dizer que os discípulos estavam violando o sábado pelo fato de estarem debulhando as espigas para comer. Os escribas e fariseus determinaram 39 tipos de trabalho que eram proibidos no sábado. Segundo eles, colher era um deles. Portanto, os discípulos estariam violando o sábado pelo fato de estarem colhendo. Os fariseus queriam que Jesus fizesse algo de errado para acusá-lo de ter violado a lei. Não gostavam de Jesus, os escribas e fariseus, mas estavam ali constantemente. Por onde Jesus ia, eles estavam. Simplesmente com o intuito de encontrar na vida de Jesus algo que pudesse acusá-lo. A guarda do sábado e a cura do homem de uma das mãos atrofiadas. A guarda do sábado. Mateus capítulo 12, de 1 a 8, vai falar sobre isso. Jesus é acusado por causa dos discípulos que estavam com fome e pegavam espigas no campo para saciar a fome. E a cura do homem de uma das mãos atrofiadas. Do verso 9 ao 13. Jesus entra na sinagoga, enquanto que ele passa no campo inicialmente com os discípulos, agora ele entra na sinagoga e lá está um homem com a mão atrofiada. E os líderes o provocam perguntando se podia curar no sábado. Comparando então essas duas situações com algum fanatismo religioso hoje, o que poderia vir à sua mente?
Então, eu coloquei uma das inúmeras situações que caracterizam o fanatismo religioso hoje. Por exemplo, a transfusão de sangue, que, né, se tem hoje, por algum princípio religioso, que não se faz, mesmo a pessoa estando para morrer em decorrência de uma enfermidade. E aí, Jesus vai mostrar a importância que o ser humano é mais valioso do que ritos, né? E qual foi a posição de Jesus quando, então, acusado, porque os discípulos colhiam espigas para comer, porque Jesus cura esse homem com a mão atrofiada, e isso durante o sábado. Qual foi, então, a resposta, o posicionamento de Jesus diante dessas acusações? Mateus, no versículo 7, Jesus vai dizer: se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo, misericórdia e não sacrifício. No versículo 12, Jesus também vai dizer: quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Porque Jesus diz a eles, né? Olha, vocês estão me acusando de curar, dos meus discípulos estarem comendo, colhendo espigas para comer. Mas se uma ovelha de vocês caírem no buraco, e isso em um sábado, vocês não irão lá tirá-la do buraco? Claro que vocês vão. Então, Jesus diz: um homem vale mais do que uma ovelha, portanto, é permitido fazer o bem no sábado. E no versículo 27, Jesus também vai dizer: disse-lhes Jesus, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o ser humano é mais valioso do que rios. A acusação dos fariseus e a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que, então, nós podemos observar nessa passagem? A acusação dos fariseus e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeira situação: Jesus cura um homem endemoniado, cego e surdo. Nesse tempo, qualquer pessoa que tinha uma doença entendia-se que estava possuída pelo poder maligno. E aí, a acusação contra Jesus, quando ele cura esse homem endemoniado, eles acusaram Jesus de que Jesus expulsava ou expulsou em específico esse demônio desse homem com a ajuda de Beelzebul. E quem era Beelzebul? Beelzebul, o príncipe dos demônios, nesse capítulo 12, no versículo 24. Beelzebul é a forma grega do nome hebraico Baal-Zebul, que é o senhor das moscas. Então, Jesus é acusado de usar o poder dos demônios para realizar essa cura. O argumento lógico e racional de Jesus. Jesus, então, conhecendo os seus pensamentos, os pensamentos dos seus acusadores, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa ou família dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. A perversa acusação de que o poder de Cristo, que Cristo possuía sobre os demônios, derivava de uma ligação com Beelzebul, era do conhecimento pleno de Jesus, né? E foi publicamente refutada de maneira inatacável. A simples analogia de um reino dividido, cidade dividida, ou casa dividida, ou família dividida, que tende à autodestruição, refuta
a acusação dos inimigos de Jesus, pois, expulsando demônios, Jesus estava certamente frustrando as obras de Satanás. A blasfêmia contra o Espírito Santo. O que seria isso? A segunda situação da acusação dos inimigos de Jesus. Primeiro, a acusação dos fariseus, que Jesus estava usando o poder de Satanás para realizar os seus milagres. E agora, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. O contexto que se encontra, nós lemos aqui o versículo 31, mas anteriormente, no versículo 24 e 28 e 32, faz supor que o pecado imperdoável era atribuir a Satanás os milagres de Cristo realizados no poder do Espírito Santo. Então, Cristo realiza os seus milagres, foi a ação divina, e você diz que aquele milagre, que aquela ação divina, aquela manifestação de Jesus, não é dele, e sim de uma divindade, de um Deus, com letra minúscula, a atribuir a Satanás os milagres de Cristo, realizados no poder do Espírito Santo, com o objetivo de lhe conferir autoridade. Os mestres da lei atribuíram ao poder de Satanás e não ao Espírito Santo a cura feita por Jesus. Quando Jesus cura esse homem, eles dizem que foi mediante o poder de Satanás. Então, atribuir a Satanás aquilo que Jesus faz é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas também podemos dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição deliberada, irrevogável da obra do Espírito Santo em convencer-nos do perdão que Cristo nos oferece. Quando alguém deliberadamente rejeita o poder de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, essa pessoa é um pecado que não tem perdão. Atribuir primeiro aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus realiza, como realização demoníaca, o poder de Satanás, e rejeitar deliberadamente o perdão, a salvação de Jesus Cristo, Jesus como o único Salvador, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Diante dessas acusações que Jesus sofreu, nem Jesus se livrou de acusações e críticas. Portanto, nós então fazemos essa reflexão. Um dos muitos preços da liderança é a exposição e sujeição a críticas e acusações. Nem Jesus se livrou delas. Há líderes que revidam com palavras pesadas e ações grosseiras no mesmo nível que os agressores. Mas o exemplo de Jesus nos mostra que não é esse o caminho. É preciso sabedoria e discernimento do Espírito Santo para saber quando calar e quando falar. Quando o líder está na dependência exclusiva de Deus, vai saber o momento e a ação a ser tomada. Fácil? Claro que não. Mas Jesus é o nosso exemplo maior. O ensino com as parábolas. No nosso capítulo 13, de 1 a 53, são 7 parábolas registradas neste capítulo. Do semeador, do trigo e joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola de grande valor,
e da rede. O ensino com as parábolas. O que é uma parábola? A parábola, a palavra parábola, provém do grego parabole, que significa disposição lado a lado, portanto, comparação ou ilustração. O emprego mais comum da palavra no Novo Testamento serviu para designar as histórias ilustrativas que Jesus extraía da natureza e da vida humana, histórias tiradas da vida diária. Essas histórias tiradas da vida diária eram usadas para ilustrar verdades espirituais ou morais. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, contêm cerca de 30 dessas histórias. O evangelho de João, que não é evangelho sinótico, não contém parábolas, mas emprega outras figuras de linguagem. E aí, então, passando para a explicação do que se trata as parábolas. A primeira, a parábola do semeador. Jesus tece uma comparação da semente lançada em vários tipos de solo e os resultados dessas sementes caídas nesses tipos de solos. Conclui que uma boa colheita só acontece quando a semente cai numa terra preparada e fértil. A parábola do trigo e do joio. O trigo e o joio, o justo e o ímpio, haverá separação irreversível entre justos e ímpios. Não devemos tentar fazer essa separação agora, pois isso é exclusivamente da alçada do Senhor. O joio, enquanto está crescendo, parece muito semelhante ao trigo, mas depois pode ser identificado. Essa parábola não se refere a incrédulos dentro da igreja verdadeira. O versículo 38 vai dizer que o campo é o mundo. Assim, os membros do reino convivem lado a lado com os seguidores do maligno. Portanto, não devemos tentar fazer essa separação agora. Não é competência nossa. Isso é exclusivamente da alçada do Senhor. Parábola do grão de mostarda e do fermento. Embora pareça que o reino tem um começo insignificante, acabará espalhando-se por todo o mundo. O grão de mostarda não é a menor semente conhecida hoje, mas era a menor que os agricultores e jardineiros da Palestina semeavam. E em condições favoráveis, a planta podia alcançar uns 3 metros de altura. Quanto ao fermento, na Bíblia em geral, simboliza o perverso ou impuro. Aqui, no entanto, é símbolo de crescimento. Assim como o fermento se alastra pela massa, assim também o reino dos céus espalha-se pela totalidade da vida de uma pessoa. Parábola do tesouro escondido e da parábola preciosa. Tesouro escondido no campo. Nos tempos antigos era comum esconder tesouros na terra, uma vez que não havia bancos, embora houvesse banqueiros, conforme Mateus capítulo 25, o verso 27. Jesus não estava dando a entender com essas duas parábolas que a pessoa pode comprar o reino com dinheiro ou com boas obras. Então, parábola do tesouro escondido e da pérola preciosa. Essas duas parábolas ensinam a mesma verdade. O reino tem tanto valor que a pessoa deve estar disposta
a abrir mão de tudo que possui para obtê-lo. A verdade principal ensinada aqui é o grande valor do reino, de forma que vale a pena todo o esforço e sacrifício para alcançá-lo. E quando se fala em esforço para alcançá-lo, eu quero continuar ressaltando o que eu já havia lido. Jesus não está querendo dizer que esse esforço é um esforço próprio, é pela graça que nós somos salvos, né? Então significa que esse esforço vai entrar compra, boas obras, né? Mas é pela graça. Jesus já fez por nós. Portanto, é o fato da renúncia, é nós abrirmos mão daquilo que atrapalha a nossa caminhada. Por quê? Porque o reino de Deus é mais precioso. Então, não é com esforço próprio, mas é necessário renúncia. Necessário nós abrirmos mão de tudo o que possuímos para obtê-lo. Parábola da rede. A parábola da rede ensina a mesma lição geral da parábola do joio. Haverá separação irreversível entre justos e ímpios. E essa separação é exclusivamente da alçada do Senhor. Concluindo, quero continuar fazendo uso do livro A Pedagogia de Jesus, o Mestre por Excelência. Ninguém esteve melhor preparado e ninguém se mostrou mais idôneo para ensinar do que Jesus. No que toca às qualificações, bem como noutros mais respeitos, Jesus foi o mestre ideal. Isso é verdade, tanto visto do ângulo divino como do humano. No sentido mais profundo, Jesus foi um mestre vindo da parte de Deus. Muitos elementos contribuíram para prepará-lo suficientemente para o ministério. Jesus foi a encarnação viva da verdade. Ele disse, eu sou a verdade. João, capítulo 14, versículo 6. Ele foi 100% aquilo que ensinou. Por isso que ele é a encarnação da verdade. Qual fosse o assunto, ele o ensinava, ele o encarnava e ensinava com transbordamento de toda a sua vida. Ele ensinava em qualquer lugar e a toda hora, no templo, nas sinagogas, no monte, nas praias, na estrada, junto ao poço, nas casas, em reuniões sociais, em público e em particular. O povo se admirava do seu ensino, porque ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Marcos, capítulo 1, versículo 22. O fato de viver aquilo que ensinava também inspirava confiança naquilo que dizia. O povo viu corporificado no que ele praticava aquilo que ele queria que eles fizessem. Anotavam como se ele se comportava diante da tristeza, da crítica, do desapontamento, da perseguição. Seu modo de viver reforçava e dava peso àquilo que dizia. A maior coisa que seus discípulos aprenderam de seus ensinos não foi a doutrina, e sim sua influência. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, suplicamos ao Senhor que o Senhor venha nos ajudar a sermos como o Teu Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador. A não só proferirmos palavras, mas vivermos aquilo que nós ensinamos.
Nos ajuda, Senhor, a dedicarmos a tempo e fora de tempo ao ensinamento da palavra do Senhor. Nos capacita como instrumentos do Senhor. E nos ajude, Senhor, a cada dia a vivermos aquilo que temos aprendido da palavra do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.